Olá pessoal, surpresa! Uau, tô de barba. Não por muito tempo, mas vamos ao que interessa. Eu queria fazer uma aula especialmente para as pessoas que têm dúvida em matemática, nessa coisa de seno, cosseno, tangente. Em física, a gente usa muito isso, especialmente quando trabalha forças, vetores, plano inclinado. Mas em matemática, em outros casos, na trigonometria, aliás, isso é trigonometria, usa muito também. Então vamos lá. Vamos começar pela circunferência. Vamos entender umas coisas aqui. Ó, os gregos dividiram uma circunferência em 360 partes. A circunferência tem 360 graus. Grados, graduação, divisão. Muito bem. Se a gente dividir isso aqui em 4 partes, isso aqui começa a receber nomes. Por exemplo, daqui até aqui chama-se raio. Então, esse é o raio da circunferência, raio. Bom, isso aqui também é um raio. Olha só. Isso aqui também é um raio. O raio da circunferência. Só que essa semirreta com essa semirreta forma um ângulo. Isso aqui é um ângulo. A gente vai chamar de ângulo alfa. Então, raio, ângulo. Muito bem. Acontece que, de acordo com como eu faço o meu raio, esse ângulo diminui ou aumenta, ok? Por exemplo, se eu fizer o raio mais para cima, o ângulo aumenta. O raio mais para baixo, o ângulo diminui. O interessante, eu não vou explicar os motivos e tal, mas no círculo trigonométrico, cada linha dessa começa a ter nome. Então tá, raio, então o nome disso aqui é raio, vamos escrever, aqui também é um raio, esse é o raio. E isso aqui passa a ter um nome especial. Vou pegar uma cor aqui diferente. Essa linha verde tem um nome. Essa linha verde, o nome dela é seno. Então, esse ângulo tem um seno. Bom, ao lado do seno, ao lado do piloto, copiloto. Ao lado do seno, cosseno. Então, essa linha aqui, deixa eu colocar verde aqui também, ó, vai se chamar cosseno, ok? Então, isso aqui vai ter um nome, cosseno. Então, todo ângulo tem um seno e um cosseno. Se eu continuar a minha linha azul, e se eu passar uma reta aqui, tangente ao círculo, esse pedaço aqui tem um nome. Vai se chamar justamente esse, tangente. Ok? Então, olha só. No círculo trigonométrico eu tenho um raio, aí eu tenho um ângulo. Esse ângulo tem um seno, um cosseno e uma tangente. E aí eles definiram, na circunferência, eles definiram que o raio vale 1. Esse raio sempre vale 1. Então, à medida que o ângulo aumenta, eu vou aumentando o valor do seno, né? Então, por exemplo, se eu pegar um raio aqui, o ângulo agora é esse todo, ó. Aí aqui seria o seno, e aqui seria o cosseno. Claro, a tangente é lá para cima, ok? Então, se eu pegar um ângulo menor, pego um ângulo bem pequenininho aqui, ó. Agora o ângulo é esse, ó. Esse agora é o seno e esse agora é o cosseno. Então é bom lembrar que para cada ângulo tem um seno, um cosseno e uma tangente. E lembrando que são 360 graus, 360 ângulos. Então, para cada ângulo nós temos seno, cosseno e tangente. Muito bem. Quando vocês viram aqui o círculo, de novo aqui rapidinho, nós vimos que aqui nós temos um triângulo.
Esse triângulo aqui é chamado de triângulo retângulo, porque ele forma um ângulo de 90 graus. E esse triângulo retângulo ele tem um nome especial, se ele estiver sozinho. Não sei se a gente lembra, ó. Hipotenusa, cateto adjacente, cateto oposto. Ok? Então, no triângulo, hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. Deixa eu dar uma dica. Cateto oposto, porque está oposto, faz oposição, está de frente para o ângulo. Cateto adjacente, porque está adjunto, juntinho do ângulo. Né? Por exemplo, se eu tiver um triângulo retângulo assim, ó, aqui eu já identifico que o ângulo de 90 graus. Bom, muito bem, aqui é o meu X, aí eu pergunto, quem é o meu cateto oposto? A hipotenusa é sempre esse, mas quem é o meu cateto oposto? Oposto. Então esse é o cateto oposto a X, e esse aqui seria o cateto adjacente. Se o meu X estivesse do outro lado, imagine que o meu X estivesse aqui. Aí as coisas mudam, A hipotenusa não muda. Quem é o cateto oposto desse ângulo? Esse é o cateto oposto agora. E o adjacente? Esse daqui. Ok? Muito bem, por que eu estou falando isso? Porque existem umas relações que a gente tem que aprender sobre seno, cosseno, tangente em um triângulo retângulo. Então agora eu vou esquecer o círculo, tá bom? Vou fazer aqui um triângulo retângulo e vamos tentar memorizar umas coisas aqui. Imagine o ângulo alfa, 90 graus, hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. Muito bem. Lembrando, né? Seno, né? Ó, aqui nós temos um seno, um cosseno e um raio. Bom, qual é a relação que a gente tem que aprender? Bora lá. Seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa. Seno, cosseno, tangente. As relações que você tem que memorizar é a seguinte. É um triângulo retângulo. Primeira dica para você não esquecer isso aqui, tá? Todos eles vão ser uma fração, ok? E a dica é a seguinte. Tem gente que gosta de coca. Tem gente que gosta de coca. Então fica fácil. Ó, coca. Ok? Então tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. Tem gente que gosta de coca. Tranquilo. Ok? Bom, para o seno e cosseno, o denominador vai ser sempre a hipotenusa. Então não tem dificuldade. A hipotenusa vai ser sempre o denominador. Agora lá em cima, vai o có ou vai o cá? Vai o có ou vai o cá? Então dica. Nunca pode dar coco. Só pode dar coca. Como assim? Ó, co, não pode. Então coca pode. Ok? Coca pode. Tá certo? Vamos colocar o A assim para a gente combinar. Coca. Então cosseno é cateto oposto pela hipotenusa. E o seno sobrou aqui, né? O seco. Então pode seco, pode coca, tem gente que gosta de coca. Ok? Então isso é uma relaçãozinha que é muito usada quando a gente está trabalhando, por exemplo, alguns exercícios de física, onde a gente trabalha com ângulos, né? Então, se eu estou estudando ângulos, por exemplo, se eu estou estudando um bloco que cai, né? Aqui vai ter uma força-peso, mas a força que vai fazer isso aqui correr é uma força que a gente vai chamar de peso de X. Aqui tem o ângulo, que é esse mesmo aqui, ó. Então, esse ângulo aqui envolvido, por causa desse ângulo alfa aqui, vai aparecer seno, cosseno, tangente. Então, a gente não vai poder esquecer essa relação, ok? Daqui a pouco, eu vou fazer uma aulinha para a gente memorizar os senos e cossenos e tangentes mais importantes, ok? Por enquanto é isso, para não ficar cansativo.